O luto, uma palavra curta, mas que ressoa como um eco profundo no fundo da alma. Não é apenas uma reação a uma perda, é um processo, uma transformação que nos atinge sem aviso, sem permissão. O luto não tem rosto, não tem limites, ele se apresenta de formas únicas para cada um de nós, mas sempre com a mesma intensidade, como um mar revolto que nos leva para um lugar desconhecido, onde somos forçados a reconstruir tudo o que acreditávamos saber sobre nós mesmos. A dor é infinita e muitas vezes não sabemos como seguir em frente. Nos momentos de perda, tudo se desfaz diante dos nossos olhos, como se jamais tivesse existido, e no entanto ainda estamos ali, vivendo a dor que define a nossa humanidade. Esse vídeo promete ser o mais complicado de ser feito em toda a minha vida, e se você se manter até o final você vai entender. E aí pessoal, beleza? O luto nos desafia a questionar tudo o que somos e tudo o que acreditávamos. Ele não se limita apenas ao luto de um ente querido. Às vezes a perda é silenciosa. Pode ser o fim de um sonho, de uma etapa da vida que já não existe mais. Pode ser a perda de algo que nem sempre valorizamos, mas que, de repente, sentimos falta, como um pedaço de nós que desapareceu sem que soubéssemos. O luto é uma experiência universal, inevitável, e nos lembra de uma coisa que todos tentamos esquecer, que somos frágeis, que tudo o que amamos pode ser arrancado de nós no piscar de olhos. E é justamente esse vazio, esse espaço deixado pela perda que nos transforma. Alguns tentam ignorá-lo, outros tentam preenchê-lo com distrações, mas o luto continua ali, presente, silencioso, nos observando, esperando que o enfrentemos. Porque o luto ele não se apaga, não se dissolve facilmente. Ele se infiltra nas nossas fibras mais íntimas e nos força a enfrentar o que há de mais profundo em nós. Nos faz olhar para o espelho e perguntar: quem sou eu agora? Quando pensamos em luto, muitas vezes nós pensamos em dor. E a dor é real, sim, mas o luto também nos ensina sobre o que é verdadeiramente importante. E ele não segue um caminho fixo, não há uma fórmula, não há uma linha reta a seguir. O luto é um campo minado de sentimentos conflitantes. A tristeza profunda, a raiva, o arrependimento, a culpa. Ele vai e volta, se modifica, se transforma. Não é algo que se supera, é algo com o qual aprendemos a conviver. A perda, ela muda tudo, mas ao mesmo tempo é o que nos define, nos remodela, nos faz crescer. Wanda Maximoff, ao contrário de muitos, não procurou consolo no luto. Ela se afasta da dor, se desvia da inevitabilidade da perda. A dor de perder o Visão foi imensa, mas o vazio que se seguiu, esse vazio parecia intransponível. Quando enfrentamos o luto, somos levados ao ponto de muitas vezes desejar que tudo volte ao que era antes, que o controle que tínhamos sobre as nossas vidas, nossas emoções, possa ser restaurado. Só que a Wanda escolhe algo que muitos de nós já tentamos fazer. Ela cria uma realidade alternativa onde a dor pode ser silenciada, onde a perda nunca aconteceu. Ela cria Westview. Mas, como sabemos, o luto não é algo que se possa apagar com um simples feitiço. Não se pode controlar a dor, mesmo que tentemos ignorá-la. A dor, ela sempre encontra um caminho. A Wanda tenta forjar um mundo onde o que perdeu possa voltar, onde ela possa controlar o que já foi arrancado. Mas o controle, esse é o maior mito que o luto nos revela. Não podemos controlar a dor, não podemos impedir que ela mude quem somos. Cada tentativa de controlar a dor de Wanda a afasta mais da verdade. Ela cria uma prisão, onde ela mesma se torna refém da sua própria dor. Sua negação, sua recusa em aceitar o fim, gera uma espiral que a envolve cada vez mais. Pois, como todos nós sabemos, a dor reprimida não desaparece, ela apenas se transforma, se intensifica, se manifesta de formas inesperadas, de formas que não podemos mais ignorar. E assim, o luto da Wanda não é apenas a dor pela perda do Visão, e nem pela perda dos seus filhos, ou pela perda do seu irmão, mas sim pela negação de quem ela se tornou após essa perda. A culpa e a raiva vão se acumulando, como camadas de neve, cada uma mais pesada que a anterior. Thor, ao contrário da Wanda, não cria uma realidade alternativa, mas tenta se afastar da dor de uma maneira igualmente destrutiva. Ele tenta preencher o vazio da perda do irmão Loki, do seu pai Odin, da destruição de Asgard, como uma fachada de bravura, de risos falsos e novas batalhas. Ele tenta convencer a si mesmo que a dor não o afeta,
que ele pode continuar sendo o deus do trovão, invencível e imune às cicatrizes que a vida deixa. Mas a dor, ela nunca se dissipa. E Thor logo percebe que o verdadeiro luto não é sobre tentar esconder quem somos ou o que sentimos, mas sim sobre aceitar que há algo em nós que mudou para sempre. O luto de Thor não se resume a um lamento, ele se traduz em culpa, em arrependimento. Como se ele, com toda a sua força, pudesse ter feito algo para evitar o que aconteceu. Para ele, a perda do seu irmão é marcada por uma pergunta constante em sua cabeça. Se eu tivesse feito algo diferente, teria ainda ele aqui? E essa culpa, essa sensação de impotência, o consome. Mas, ao contrário da Wanda, o Thor não se perde totalmente. A sua dor o leva à reflexão. Ele começa a ver que seu valor não está apenas no que ele pode fazer, nas batalhas que ele pode ganhar. A sua jornada de luto o força a enxergar como mais do que um herói. Ele começa a aceitar a sua vulnerabilidade. Ele começa a entender que o luto não é apenas sobre o que você perde, mas sobre o que você aprende a ser depois de cada perda. O luto de Thor, embora intenso, acaba por trazer um tipo de cura. Ao invés de se esconder na negação como a Wanda, Thor aprende a confrontar a sua dor de frente. Ele se permite ser frágil, ser humano, algo que ele nunca permitiu antes. E essa aceitação é o que no fim o liberta, pois o luto não precisa nos destruir. Ele pode nos transformar, nos ensinar a reconstruir o que parece perdido. Mas para isso, é preciso olhar para dentro de nós mesmos, confrontar a nossa dor e entender que, apesar de tudo, a dor faz parte de quem nós somos. Bom, ao longo deste vídeo, nós vemos que o luto, antes de tudo, é uma experiência única, algo que nos transforma de maneiras que nunca imaginaríamos. A Wanda e o Thor enfrentam suas perdas de forma muito diferentes, mas ambos são marcados por essas experiências. Não há um caminho certo ou um caminho errado para lidar com o luto. O que nós podemos aprender com eles, e com tantos outros, é que o luto não é uma questão de tempo, não é algo que se resolve ou se supera da maneira simples. O luto ele é um processo, muitas vezes desconcertante, repleto de incertezas, mas também de revelações. O luto da Wanda nos ensina que tentar evitar a dor, tentando criar uma nova realidade onde a perda não aconteceu, não traz a cura. A negação, por mais confortável que seja, só prolonga o sofrimento. Mas a jornada da Wanda também nos mostra que, apesar de toda a dor, a perda é uma oportunidade de evolução, de nos vermos por inteiro, de nos transformarmos no que ainda podemos ser, apesar da dor. Por outro lado, o luto do Thor nos revela que a dor não precisa nos destruir. Ao contrário, ela pode nos redefinir. Ao aceitar a sua vulnerabilidade, o Thor encontra um novo propósito e uma nova força. A culpa e a dor que ele carrega se transformam em algo que o liberta, permitindo-lhe viver de uma maneira mais honesta e genuína. O luto, para ele, é um processo de renascimento. A dor não o derrotou, mas o ensinou a olhar para dentro e encontrar algo mais profundo e verdadeiro. Mas, no fim, o que realmente nos resta, seja como a Wanda ou o Thor, é a experiência da perda que nos marca, nos molda. O luto é uma dor inevitável, mas é também uma dor que nos revela, que nos redefine. E, embora essa dor nunca desapareça completamente, podemos aprender a viver com ela, a deixar que ela nos torne mais conscientes da nossa humanidade, mais empáticos com os outros, mais gratos por cada momento que temos. Mas o que é o luto, senão o amor que perdura? Bom, se você quiser deixar de assistir o vídeo agora, eu vou entender. Eu escolhi esse tema para o meu segundo vídeo porque essa semana, dia 15 de janeiro de 2025, às 9 horas da manhã, eu perdi o meu avô. O meu avô não era apenas um pastor. Ele era um verdadeiro servo do Senhor. Durante 25 anos eu tive a honra de viver ao seu lado, de ver de perto a dedicação imensa que ele tinha à obra de Deus. Ele não apenas pregava, mas vivia a palavra todos os dias, com o coração totalmente entregue ao Espírito Santo. Sua vida era uma expressão constante de fé e amor, e isso transparecia não só nas suas palavras, mas nas suas ações, nas suas piadas, nas suas risadas e em cada momento que ele dedicava a ajudar os outros. Ele tinha uma alegria que era contagiante, sempre estava pronto para fazer uma piada, para brincar com todos à sua volta, sem nunca perder a profundidade da fé que carregava. Ele fazia a vida parecer mais leve, mas não porque ignorava os desafios, mas porque ele sabia que, com Deus, até as dificuldades podiam ser vencidas com um sorriso no rosto. A sua partida deixou um vazio imenso, um silêncio
onde antes havia tanto riso, tanta luz. Mas eu sei que a missão dele aqui foi cumprida. Ele serviu a Deus com todo o seu ser e ao longo da sua vida tocou a todos ao seu redor. O luto pela perda dele não é só tristeza, é também o reconhecimento do quanto ele foi uma bênção na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. A dor da saudade é grande, mas a gratidão pela sua vida, pela sua devoção e por todo o amor que ele espalhou me traz uma paz profunda. Meu avô me ensinou que o verdadeiro serviço a Deus é feito com um coração alegre, com a disposição de dar aos outros sem esperar nada em troca. Ele fez isso com tanta autenticidade que, mesmo agora em sua ausência, eu sinto que a presença dele continua em cada sorriso que eu dou, em cada ato de amor e generosidade. Ele viveu a fé plenamente e com isso me ensinou a fazer o mesmo. Meu avô, até o último dia da sua vida, se manteve fiel. Mesmo em situações delicadas de saúde, meu avô pregava a palavra onde ele estivesse. Poucas pessoas marcam a nossa vida da forma como meu avô marcou. Suas piadas, seu jeito brincalhão, seu jeito de nos fazer rir eram únicos. O luto, então, não é apenas uma dor, mas uma maneira de honrar a vida que ele viveu. Deus está conosco em cada passo e em cada momento de saudade. Meu eterno amiguinho, com lágrima nos olhos e um coração partido pela dor da saudade que você nos deixa, porém, com a certeza da sua salvação e a paz que somente o Espírito Santo nos proporciona, Espírito Santo esse que esteve ao seu lado em cada segundo da sua vida, até o fim. Obrigado, meu avô, meu pai, meu pastor, meu herói da fé, por tudo que você fez e continua fazendo por nós. E eu peço para que Deus me guie pelo caminho certo para poder me reencontrar contigo no céu. Obrigado, meu amiguinho. Eu te amo para todo sempre. Que isso, filho? Não tem nada que agradecer, não. Esse é o meu papel, viu? Ao que precisar, só chamou. E é por isso que eu escolhi esse tema para o meu segundo vídeo, porque o luto não é algo distante, é algo que toca a todos nós. Eu, pessoalmente, estou vivendo essa dor de perto e, ao mesmo tempo, encontrei nela uma chance de transformação, de descoberta de quem eu realmente sou, de quem eu posso realmente ser. Com o exemplo do meu avô, a dor é algo que devemos viver e não fugir. A morte é uma parte da nossa jornada, mas não é o fim. Ela é a ponte para algo novo, para uma versão mais profunda e forte de nós mesmos.